Vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre tudo o que acontece quando não está tendo temporada da NFL, mas para entender aquele vídeo completamente é preciso entender alguns termos que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos ao Golinho Sports e hoje vamos falar sobre 3 termos que são bem chatinhos de entender na NFL e que já é num nível um pouco mais avançado. Vamos falar sobre as tags que os times aplicam aos jogadores, então tem a Franchise Tag exclusiva, a Franchise Tag não exclusiva e a Transition Tag. Não só isso, mas vamos falar também sobre o termo Free Agent e Free Agency. Vamos começar dizendo que na NFL os jogadores podem trocar de time, mas tem algumas regras e é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. São 32 times na NFL e todos os times têm um teto salarial para pagar seus jogadores, e isso é para igualar um pouco mais os times e não deixar os times terem uma vantagem muito grande sobre o outro. Vocês podem ver que a NFL faz isso em vários momentos, como por exemplo no draft, que é a escolha dos jogadores do college. Tem um card aqui em cima, se você quiser ver mais sobre o draft, e os times que vão piores na temporada, eles têm prioridade de escolha no draft. Então vamos começar com o termo Free Agent, e dentro de Free Agent vai ter o Unrestricted Free Agent e vai ter o Restricted Free Agent, ou seja, restrito e não restrito. Basicamente o Free Agent é um jogador que está disponível para assinar com outro time, e dentro disso ele pode ser restrito ou não restrito. O Free Agent não restrito significa que por algum motivo ele foi cortado do time e ele tá realmente livre para assinar com qualquer outro, o que foi o caso, por exemplo, do Cairo Santos, o kicker brasileiro. Inclusive tá aqui no card também, eu sempre erro o lado, tá aqui no card também que a gente fala sobre jogadores brasileiros da NFL. Ele foi cortado pelos Chiefs e depois foi assinado pelos Bears, e ele não era um free agent restrito. O restrito é quando ainda tá atrelado a algum time e ele não é um free agent livre, ele ainda tá atrelado a um time. Quando o jogador é restrito, tem até uma determinada data para os times fazerem as propostas por ele. Sabendo então o que são os free agents, vamos para a parte difícil do vídeo, que são as tags. Para o pessoal que entende mais, me desculpa se eu for bem raso nesse assunto, mas é porque é um assunto difícil de entender e eu quero deixar do jeito mais tranquilo possível. Os times podem usar uma tag por temporada nos seus jogadores, e essas tags, como eu disse, são a Franchise Tag exclusiva, a não exclusiva e a Transition Tag. Vamos começar então pela Franchise Tag exclusiva. Como o nome já diz, o jogador está totalmente atrelado ao time e não pode receber propostas durante o período de Free Agency. Ele tá atrelado ao time e já era. Até aí beleza, vamos para a não exclusiva agora. O jogador que tem uma Franchise Tag não exclusiva, ele pode negociar com outros times, mas se um time fizer uma oferta de Free Agency, o time original tem o direito de igualar essa proposta. Se eles não igualarem essa proposta, o time que tem o jogador com essa Franchise Tag não exclusiva, eles ganham 2 escolhas de primeira rodada no draft para compensar a troca do jogador. Agora, parecida com a Franchise Tag não exclusiva, tem a Transition Tag. Na Transition Tag é parecido com a não exclusiva, mas assim como os jogadores têm o direito de negociar com outros times, se o time que está negociando o jogador não vai conseguir ficar com ele porque perdeu ele para o outro time, ele não ganha as 2 escolhas no draft em compensação. E agora, por que um time escolhe uma ou outra dentre essas 3 tags? Por causa do que eu comecei o vídeo falando, que é o salary cap. Os times têm um teto salarial para pagar os jogadores e cada uma dessas tags são mais caras do que a outra. Mas o que a gente pode saber basicamente é que uma franchise tag é um contrato de 1 ano, sempre de 1 ano, que garante um salário pré-determinado para os jogadores. Por isso que eles têm essa escolha entre os 3. Agora, um pouco mais complexo, a gente vai ver quantitativamente quanto que seria esse salário. Esse salário que a franchise tag determina é definido pela média dos 5 maiores salários da posição na liga no ano passado. É por isso que algumas posições ganham mais do que as outras, tipo quarterback, por exemplo, e kicker e punter menos. Então, ou o salário é definido pela média dos 5 maiores salários na posição na liga na temporada passada, ou é 120% do salário do jogador na temporada passada, o que for maior. Vamos ser sinceros aqui, ninguém que assiste por diversão futebol americano precisa saber disso, mas é que na off-season, inclusive do vídeo que eu vou fazer, tem muita coisa que acontece e isso determina o futuro dos jogadores, então é legal para entender. Mas vamos lá, se você chegou até aqui, vamos para um mega resumo. Free agent é um jogador que está livre para negociar com outros times, tem o restrito e o não restrito. O restrito está atrelado ao time, o não restrito ele não está
atrelado a um time, pode assinar com qualquer um sem nenhum problema. Dentro da franchise tag tem a franchise tag exclusiva e a não exclusiva. A exclusiva, o cara tá preso ao time e não pode negociar. Na não exclusiva, ele pode negociar com outros times. E na transition tag, ele pode negociar com outros times, mas se o time perder esse jogador, eles não ganham as duas escolhas no draft. E cada uma das tags custa um preço para o jogador, e é claro que a exclusiva é muito mais cara, a não exclusiva é um pouco menos cara e a transition é um pouco menos cara. Boa, deu pra resumir bem nesse final, então ainda essa semana vai sair um vídeo falando sobre o calendário da NFL. Eu só queria dizer que eu me baseei nesse vídeo lendo uma matéria que foi feita pela SB Nation, um site americano de futebol americano, que fala sobre essas tags, ok? Parabéns pra quem viu até aqui, eu sei que é um vídeo um pouco mais chato, se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. Mais uma vez a gente se vê no próximo, um grande abraço pra todos, fui!